Deus. Quero aproveitar e chamar a pastora Vera, que estará ministrando os dízimos ofertas da casa do Senhor nessa noite, amém? Louvado seja Deus. Vamos receber a senhora do Senhor com aplausos também, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pedir para a Débora já preparar após a ministração, né? Está louvando, enquanto os irmãos trazem o dízimo oferta para o gasofilácio, em nome do Senhor Jesus, amém? Prepare o seu melhor aí, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz, irmãos. Amém. Graças a Deus, né? Há uma unção diferente nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. É bom louvar a Deus. É bom estarmos na presença do Senhor. Aleluia. Nada para o povo de Deus, irmãos. Nada. Não tem calor, não tem frio. É sempre bom estar na presença do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Estava ouvindo os louvores aí. E verdadeiramente uma unção poderosa, irmãos. Paira sobre este lugar nessa noite. Aleluia. Fique em espírito de oração, igreja. Fique em espírito de oração. Aproveite o privilégio, a oportunidade que Deus está te dando. Que eu estou aproveitando a oportunidade que Ele está me dando nessa noite de adorar, de poder estar na presença, irmãos, do Santo, do Poderoso, daquele que tudo pode, do Deus da prosperidade, irmãos, do Deus que quebra a corrente, quebra a algema. Louvado seja Deus. É esse Deus, irmãos, que eu estou falando nessa noite. Esse Deus poderoso, a qual para Ele não há impossível, a qual para esse Deus não tem barreira, a qual para esse Deus não há dificuldade. Ele não conhece a dificuldade. Aleluia. Louvado seja Deus. Nada para diante desse Deus. Eu quero dizer nessa noite que não tem problema, não tem enfermidade, não tem barreira, não tem situação. Louvado seja Deus. Que Deus Ele não possa, irmãos, olha só, aleluia, com o teu sopro, só com o seu olhar, louvado seja Deus, num piscar de olhos, mudar toda e qualquer situação. Louvado seja Deus. Eu estou falando disso, irmãos. Vou falar de oferta nessa noite. E é um momento precioso também falar de oferta, tá? Falar do mantimento que é necessário na casa do Senhor. Precisa, a obra de Deus precisa. A casa do Senhor, irmãos, é carente dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Louvado seja Deus. E quando nós falamos disso também, nós temos que glorificar, temos que exaltar, porque é graças, irmãos, ao dízimo, às ofertas, graças à manutenção, graças a alguns corações voluntários, louvado seja Deus, se preocupam com a obra de Deus, é que estamos aqui nessa noite. Temos um microfone, aleluia, temos esse louvor lindo, louvor maravilhoso. Graças a Deus por isso, que Deus Ele tem usado homens e mulheres aqui neste lugar de forma tremenda. E quando a palavra do Senhor diz para que haja mantimento na minha casa, e nós se dispomos verdadeiramente a abençoar a obra de Deus, a casa do Senhor, a gente vê, irmãos, o milagre acontecer. Eu estou falando, irmãos, daquilo que eu estou vivendo. Eu estou falando daqui, estou pregando aquilo, irmãos, que eu estou vivendo. Louvado seja Deus, porque eu estou vivendo o cuidado sobrenatural de Deus na minha vida. Eu estou vendo o milagre de Deus sobrenatural na minha vida. Eu estou vendo Deus mudar as águas, irmãos, mudar a direção. Irmãos, olha a situação. Muitas pessoas vieram me perguntar, mas não aqui do ministério. Pessoas vieram me perguntar, mas como que vocês estão conseguindo? É porque, irmãos, nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus fiel. Irmãos, Deus é Deus que cuida. Deus é Deus que zela da tua obra, zela do teu povo. Ele zela da tua igreja e Ele cuida, irmãos, verdadeiramente de nós. Aleluia. Deus tem enviado, irmãos, assim como Deus ali usou os pássaros para alimentar o profeta de Deus. Deus tem enviado, irmãos. Deus tem cuidado de mim, da minha casa, da minha família. Deus tem feito um milagre na minha vida. Então, os irmãos estão vendo aqui eu falar, irmãos, eu estou pregando aquilo que eu vivo. Eu não poderia subir aqui nesse altar, falar palavras bonitas para agradar, para soar bem aos seus ouvidos, não. Eu estou falando aquilo que eu estou vivendo. Deus não tem deixado faltar o pão na minha casa. Deus, irmãos, olha, está cuidando do meu aluguel, está cuidando da minha água, está cuidando da minha luz. E eu tenho descansado no Senhor. Louvado seja Deus. E Deus tem cuidado, irmãos. Sabe quando a palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quando nós, irmãos, se preocupamos, porque eu já
tentar ser breve. Abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Eu fiz um propósito com a minha família na minha casa. E eu preciso falar isso nessa noite, porque eu quero profetizar algo de Deus sobre a sua vida. Eu quero profetizar uma bênção material, prosperidade sobre a sua vida nessa noite. Eu estava ali sentado, ouvindo os louvores, Deus falando no meu coração. E nós temos que fazer aquilo que Deus ele nos inspira, através do Espírito Santo de Deus. Eu fiz um propósito na minha casa, junto com a minha família. Reuni toda a minha família, fizemos ali na minha casa um ciclo de oração, eu e minha família. E começamos a orar. E o que foi colocado diante de Deus foi: olha, vamos fechar todas as brechas. Se houver, vamos procurar analisar, vamos procurar ter cuidado, vamos fechar todas as brechas. Não vamos deixar brecha nenhuma para Satanás olhar e tentar entrar por aquele espaço, por aquele lugar. Falei para todos da minha casa, e eu falei o propósito que eu fiz para o Senhor, irmãos, que nós fizemos para o Senhor. Eu falei assim: olha, Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. Porque às vezes, irmãos, a nossa falha, às vezes você coloca em primeiro lugar, Senhor, aí vem aquela preocupação. A gente sabe que tem que dizimar, a gente sabe que tem que ofertar, mas aí vem a preocupação: mas se eu der o dízimo, meu aluguel. Mas se eu dizimar, mas eu vou ter que tirar do aluguel, vou ter que tirar da luz, vou ter que tirar da água, vou ter que tirar daquela conta. Olha aí. E justamente foi esse propósito que eu fiz com a minha casa, com a minha família. Eu falei: a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje, Senhor, eu quero pensar primeiro na tua obra, pensar primeiro na tua casa. Eu não quero nem saber de aluguel, de dívida para lá, de conta para lá, de tudo para lá. Eu quero me preocupar com a tua obra, com a tua casa, a primícia do Senhor, como diz a tua palavra. E quando eu fiz esse propósito, irmãos, diante de Deus, eu falei assim para o Senhor: Senhor, eu quero dizimar a Ti, ainda que seja o dízimo do dízimo. Ainda que seja o dízimo do dízimo. Quem está entendendo? Pode, irmãos, vou explicar bem rapidinho, para ser bem breve. Pode, por exemplo, uma pessoa, como aconteceu, chegar e te abençoar com um valor. Estou dando aqui um exemplo, tá, irmãos? Entenda. Chegar e te abençoar com um valor, e certamente esse irmão, essa irmã já tirou o dízimo daquele valor. Mas eu estou sendo abençoado, você está sendo abençoado, daquele mesmo valor você vai dizimar. Amém. Assim Deus colocou no meu coração. E o propósito que eu falei com o Senhor foi: Senhor, ainda que seja o dízimo do dízimo, mas eu preciso fazer isso porque Deus tem colocado no meu coração. Irmãos, para a glória de Deus, falo isso para exaltar ao Senhor, que é digno de toda exaltação. Esse mês já foram 3 dízimos para a glória do Senhor. Sem eu estar trabalhando, sem meu esposo começou agora recentemente a trabalhar. Louvado seja Deus. Para aplaudir o Senhor Jesus, irmãos. Aplauda o Senhor Jesus, que é para exaltação, é para a glória dele. Porque o que eu estou falando aqui, irmãos, é cuidado de Deus. É quando a gente faz, irmãos, um propósito diante do Senhor, e que isso sirva de edificação para a igreja. Porque é bem verdade que nós, nossas falhas, começamos a olhar, irmãos, para as contas. E tem momentos que parece que as contas, né, são maiores que o nosso Deus. Isso não pode acontecer. E eu coloquei um propósito, irmãos, fiz esse propósito com a minha casa, a minha família, diante de Deus. E está aqui toda a minha família de prova de como Deus tem cuidado da minha casa, como Deus tem cuidado da minha família. Então por isso que eu vim aqui nessa noite, já sabendo que eu ia ministrar. Eu vim aqui nessa noite, irmãos, profetizar uma unção. Uma unção, como diz a palavra do Senhor: Deus te colocará por cabeça e não por cauda. Aleluia! Esta unção que eu quero profetizar sobre a igreja. Eu quero fazer um ato profético aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou só ler esse versículo junto com a igreja, Deuteronômio, capítulo 28. Vamos para o versículo 12, irmãos. Versículo 12. Diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima E não debaixo. E não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Amém? Amém. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo que o Senhor nos colocará, irmãos, por cabeça e não por cauda. Coloque nessa noite em primeiro lugar, irmãos, a obra de Deus. Coloque nessa noite em primeiro lugar, irmãos, a primeira
Senhor. Deus, irmãos, colocou na tua mão, irmãos, isso tem que estar no coração. Olha, é para a obra de Deus, é para a casa do Senhor, é para que haja manutenção na casa de Deus, como diz a palavra do Senhor. E tenha certeza, assim como eu estou contemplando a igreja nessa noite, que a bênção de Deus, ela é garantida, irmão, sobre a nossa vida, porque eu tenho vivido experiências tremendas da parte de Deus. Não vou poder falar aqui hoje, sabe, irmãos, para não tomar um tempo, mas eu tenho vivido experiências da parte de Deus tremendas. Eu recebi uma oração, bem rapidinho, de uma criança de 9 anos, irmãos, no Mato Grosso. Uma menina de 9 anos sentiu no coração, minha sobrinha, não tenho contato, mas sentiu no coração, sonhou comigo, eu sei que é o Senhor trabalhando, e falou assim: olha, tia, eu quero orar por você, porque Deus manda liberar uma bênção profética sobre a sua vida material. Uma criança lá no Mato Grosso, irmãos, e eu comecei a ouvir aquela criança orando para mim, e eu não aguentei, e conforme ela orava, eu falava: tia, e eu falava amém, porque eu não conseguia falar, irmãos. Meu coração quebrantou de uma forma tremenda, e eu comecei a olhar, eu comecei a perceber, e eu falei: verdadeiramente o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado da minha casa. Sabe o que é isso, irmãos? Uma criança de 9 anos, a idade do meu filho, abrir a boca para começar uma oração: Senhor, eu te louvo porque tu és santo, e eu quero, Senhor, em teu nome, liberar uma bênção profética sobre a vida da minha tia, sobre a vida material da minha tia. Essa foi a oração daquela criança, e não só isso, irmãos, ela acabou de ministrar aquela oração poderosa, e ela então começou a ministrar um louvor, e sempre ela interrompia: tia, porque ela via que eu ficava calada, apenas chorando. E ela começou então a ministrar um louvor poderoso, que falava também de prosperidade, e eu comecei a viajar, irmãos, andar no Espírito. O Senhor me levou na palavra, louvado seja Deus, e falou de uma unção sobrenatural sobre a minha vida, sobre a igreja do Senhor, e eu fiquei maravilhada. E quando ela ministrou aquele louvor, a minha irmã pegou o telefone e falou assim: olha, Sá, você ouviu esse louvor que foi ministrado sobre a sua vida? Eu falei: eu vi. Então, esse louvor foi ela, o Senhor colocou no coração dela, compôs esse hino, e Deus pediu que ela louvasse para você. Eu falo isso, irmãos, com a exaltação do Senhor. Eu digo nessa noite, irmãos, que Deus é Deus que cuida. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei, irmãos, o que está acontecendo. Talvez em tanta preocupação, irmãos, tanta preocupação, mas aquiete teu coração, porque verdadeiramente Deus tem cuidado da tua obra, Deus tem cuidado da tua vida, da tua casa, da tua família, e não será diferente. Amém, queridos? Sobre essa palavra, eu quero nessa noite, em nome do Senhor Jesus, convidar o pastor Everton. Queria que o pastor Everton se posicionasse aqui, em nome do Senhor Jesus, porque eu quero, irmãos, sobre esta palavra, sobre um pouquinho da experiência que eu estou falando com vocês, tá? Profetizar. Eu queria, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por essas pessoas. O pastor também vai interceder por essas pessoas, irmãos. Você que tem uma oferta especial para a casa do Senhor, para a obra de Deus, tá, irmãos? Tem o aluguel desse mês. Vê, irmãos, e há uma grande necessidade. E o que eu falei aqui nessa noite, irmãos, não foi para te convencer. Eu não estou aqui nessa noite para te convencer, mas eu quero que o Espírito Santo de Deus incomode teu coração aí onde você está, aí no teu lugar. Que Deus, ele venha incomodar o teu coração, que possamos verdadeiramente pensar nesta obra, pensar na igreja a qual estamos, no lugar a qual o Senhor nos colocou, e saber, irmãos, que Deus, ele conta comigo, e Deus, ele conta com você. Talvez você pode perguntar: mas comigo? Deus conta com o teu dízimo, Deus conta com a tua oferta, Deus conta com o teu coração voluntário para abençoar esta obra, para abençoar este lugar. E se nós, irmãos, voltarmos o nosso coração, como diz a palavra do Senhor, quem sabe é isso que está faltando. Uma preocupação maior com a casa do Senhor, com a obra de Deus, para que verdadeiramente as bênçãos do Senhor venham sobre a nossa vida. Do propósito que foi feito, irmãos, eu e minha casa, eu estou vendo, irmãos, o milagre acontecer. Estou vendo o milagre acontecer. Pessoas batendo na porta e falam assim: Deus mandou te entregar. Deus mandou te entregar. Amém. A gente recebe porque sabe que é o cuidado do Senhor. E assim como tem sido na minha vida, profetizo que vai ser na tua vida também, em nome do Senhor Jesus. Deus te colocará por cabeça
aqui, irmãos, com uma oferta especial. Eu falo, irmãos, oferta especial. Talvez o valor que você tenha hoje aí é um valor especial. Não vou ainda chamar para ofertar, nem para dizimar, mas é uma oferta especial. O pastor está com a Bíblia, né? Pode ser uma Bíblia aberta, tá bom? Eu queria que os irmãos viessem até aqui, irmãos. Você que está sentindo aí algo, um toque de Deus no teu coração, deposite aqui, irmãos, tá? Coloque na Bíblia do pastor. E eu quero orar por você. Eu quero ministrar uma oração sobre a sua vida. E depois sim, será os dízimos e será as ofertas, em nome do Senhor Jesus.